Boa tarde, pessoal. Sou Aida Ferreira e vim dar continuidade à série que eu comecei sobre a codependência. Então, eu vou responder as perguntas da Áurea. E Áurea, querida, gratidão por estar aqui, por ter interagido. E a Áurea, ela fez duas perguntas, né? A primeira pergunta: por que é confortável ouvir várias vezes esse áudio, esse vídeo? Será que sou codependente? E a segunda é: na verdade, todos são codependentes? Então, olha, a primeira pergunta: por que você tem vontade de ouvir? Ela tem uma série de respostas, uma série de motivos, não especificamente por você ser codependente. Um deles é a curiosidade inerente ao ser humano. Você ouviu sobre um assunto que despertou interesse. Aí você quer entender. Então você vai ouvir de novo. Outro motivo é quando você se identifica com o que foi colocado. Ela vai ouvir coisas que ela vai sentir que estão tocando nela, então ela vai colocar mais e mais até entender. Nesse caso, ela pode ser codependente. O outro motivo é porque ela pode conhecer alguém assim. Ela lembra imediatamente do amigo, do pai, do filho, do marido, de algum personagem, até de um filme, e ela lembra e vai querer saber mais sobre esse assunto, vai se aprofundar mais. Esses são alguns dos motivos. Antes de eu responder a segunda pergunta, eu vou falar um pouco sobre esse termo, codependência. Esse termo surgiu nos anos 40, dentro dos Alcoólicos Anônimos, porque um grupo de pessoas, geralmente esposas de alcoólicos, elas formaram um grupo de ajuda mútua, de apoio, para lidar com as formas com que elas eram afetadas pelo alcoolismo dos maridos. Então, elas eram codependentes da dependência deles. Então, cunhou-se esse termo, codependente. Aí, no final da década de 70, na psicoterapia e na psiquiatria, esse termo passou a definir claramente as características do comportamento do codependente. Então, porque a pessoa que tem a codependência, que sofre dela, ela apresenta alguns comportamentos que muitas vezes ela julga normais, e depois que ela se trata, ela toma consciência de que não era normal e do estrago que estava acontecendo na vida dela. Então, ela é codependente de alguém. A segunda pergunta, se afinal todos somos codependentes? Ora, eu diria que sim e não. Porque, na verdade, não devemos todos ser codependentes, já que na primeira parte daquela postagem da semana passada, eu falei que a codependência surge na infância, numa família disfuncional, mal estruturada. Mas se a pessoa tiver uma família bem estruturada, ela não vai vir a ser codependente. Mas até que ponto a gente consegue encontrar famílias que estão bem estruturadas, né? Então, por isso é que eu falo sim e não. Na verdade, nem todos deveriam ser. A outra coisa, a codependência também pode surgir com o convívio com o codependente. O codependente, ele pode não ter tido problema na infância, ele ficou codependente, ele se tornou codependente porque ele começou a se relacionar pessoalmente com uma pessoa dependente. Mas aí vão haver regras que são feitas aí. Não se discute problemas, nesse relacionamento não se pode falar abertamente sobre sentimentos, não uma comunicação honesta. A pessoa passa a viver no faz de conta contínuo. E ela se tranca na dor, se tranca na necessidade de dar e receber amor, e ela se torna codependente. Ela não leva a sério o abuso do outro, ela se sente derrotada, culpada. E aí outras coisas vão surgindo aí. Então ela se tornou essa codependente pela convivência com um dependente. Mas o que a levou a conviver com uma pessoa assim, com um dependente?
Aí vem a outra pergunta, né? Por que uma pessoa que não é codependente se envolve com dependente? Mas isso já é um assunto para outra conversa. O porquê que ela vai procurar um dependente? Porque que ela, quando sabe, às vezes, que ela não sabia que a pessoa era dependente, por que ela continua tentando curar e salvar aquela pessoa? Por que ela não se afasta? Mas a Áurea foi isso, sim e não. Todos, teoricamente, não somos codependentes, mas a gente pode ter motivos que nos levam. Nessa sociedade que a gente vive, por exemplo, alguns motivos levam as pessoas a serem codependentes. Então, não vamos nos aprofundar hoje, mas vocês podem perguntar aí, a gente responde. Mas só alertando, a codependência é uma doença crônica, ela é progressiva, ou seja, ela vai se agravando, ela vai piorando. E a pessoa codependente vai continuar a se vincular com pessoas problemáticas. Ela sai do relacionamento com uma pessoa problemática, procura outra pessoa e vai repetindo esse comportamento de codependência. O ideal seria que a pessoa que se identificar, procure ajuda de terapia, procura ajuda, há grupos especializados em tratar esse problema da codependência. Então, não se deixe ficar nessa relação abusiva. Torno a repetir. Essa relação não é só entre o casal, tá? Ela, por não entender que está numa relação de codependência, a pessoa às vezes está com problemas com várias pessoas da família, pai, mãe, filhos. Então, vamos tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis. Se vocês gostaram, deem seu like, compartilhem, comentem aqui, façam suas perguntas, se inscrevam no meu canal. Vamos seguindo ajudando. Nós somos uma imensa teia, todos estamos ligados. Vamos seguir ajudando uns aos outros. Beijo, amo vocês.